Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e eu quero começar esse vídeo agradecendo as labaredas que assinam meu projeto no Catarse e apoiam esse trabalho com os meus textos para o Instagram Jaque Livros, com o Clube do Livro e as nossas leituras conjuntas e debates maravilhosos, e com esse canal aqui no YouTube e as conversas e tudo que tem acontecido por aqui. Muito obrigada a todo mundo. E se alguém quiser conhecer esse projeto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. E vocês podem fazer a leitura de tudo que eu escrevi, de tudo que eu descrevi sobre os meus projetos e analisarem e apoiar também esse meu trabalho sobre leitura e sobre livros. E eu também quero pedir para vocês deixarem já uma curtida aqui nesse vídeo, que é muito importante para a entrega, né? E se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos. Sem mais delongas, vamos falar hoje sobre as leituras que eu terminei em abril. E a primeira obra que eu acabei de ler em abril foi o livro da Fabiane Guimarães, Como Se Fosse um Monstro, que é um lançamento de 2023, publicado pela Companhia das Letras com o selo Alfaguara. E eu recebi esse lançamento, né, da parceria que eu tenho com a editora. Eu vou deixar aqui a imagem do livro para vocês. Eu fiquei muito feliz de conhecer a escrita da Fabiane Guimarães. Ela publicou um outro livro já pela companhia, que foi o Apague a Luz Se For Chorar, que é um livro que alguns amigos gostam muito. E no Como Se Fosse um Monstro, ela vai contar a história da Damiana. É um livro sobre maternidade, mas de um ponto de vista bastante interessante, que é o das mulheres que têm sua força de reprodução exploradas como barrigas de aluguel. A autora, ela se inspirou numa história real acontecida no Brasil, de uma quadrilha que explorava, então, o trabalho reprodutivo de mulheres em situação de vulnerabilidade social e que vendia crianças para o estrangeiro, num comércio ilegal de pessoas. Eu gostei bastante do livro, eu achei a leitura muito fluida, uma leitura muito válida, um ponto de vista, como eu disse, bastante diferente sobre a maternidade, né? Que normalmente a gente acaba lendo muitas coisas sobre essa temática. E esse é um ponto de vista muito diferente de mulheres que têm muitos filhos, como barrigas de aluguel, mas que não desejam ser mães. Eu também achei a parte final do livro bastante previsível, isso me incomodou um pouquinho. Talvez também eu quisesse entender mais ainda dessas personagens, tanto da Damiana quanto da Gabriela, que é uma personagem muito interessante e que narra a história. Ela é jornalista e ela vai atrás desses acontecimentos, ela vai atrás de conhecer a Damiana e tudo que ela viveu. E então eu senti falta talvez de conhecer mais sobre essas personagens e alguma coisa faltou no livro para mim, mas é uma história muito boa de se ler, um ponto de vista bastante único, que eu acho que é algo a um ponto para o livro, um ponto de vista original. E eu acho que vale a pena conhecer também a Fabiane Guimarães, que é essa escritora do estado de Goiás, e eu gosto muito de perceber, assim, as diferenças, né, e o que essas escritoras brasileiras e escritores também têm para nos contar, de onde eles vêm. Eu gosto muito de conhecer escritores novos, escritores de diversas regiões do Brasil, para sair um pouco daquele eixo mais comum e mais publicado. Então vale muito a pena ler o livro Como Se Fosse um Monstro. O segundo livro que eu terminei no mês de abril foi O Jovem, da Annie Ernaux, publicado pela Fósforo. Eu também vou deixar uma imagem do livro aqui para vocês. Bom, eu sou apaixonada pela Annie Ernaux. Ela ganhou o Nobel de Literatura em 2022, é uma escritora francesa e já é o quarto livro dela que eu leio. Eu também li O Lugar, que eu me encantei já com ela pela primeira leitura que eu fiz da autora, me identifiquei muito com ela. Eu li O Acontecimento e eu li Os Anos, então agora eu li O Jovem, que é a minha quarta leitura da autora. Ela tem muitos livros, então tem muita coisa dela para ser publicada no Brasil ainda, tem alguns que estão publicados e que eu ainda não pude ler,
Mas nesse livro jovem, ela conta sobre uma parte da vida dela, então, quando ela tinha 54 anos e ela se relacionou com um jovem 30 anos mais novo que ela. E nesse livro ela vai explorar um pouco todas as camadas de significado e que até a passagem do tempo conferiu a essa experiência que ela viveu, porque ela escreve alguns anos depois. É um livro bem curtinho, tem 54 páginas e tem um formato de bolso. Então, é uma leitura muito, como é que eu vou dizer, muito enxuta, né? Mas que tem vários elementos ali que são comuns em outros livros dela. Eu acho que é um ótimo livro até para começar a ler a autora. Tem uma frase dela que eu acho muito Arnaud, que tá nesse livro, que diz assim: se não escrevo as coisas, elas não encontram seu termo, são apenas vividas. É muito legal como ela entende que escrever dá um outro significado para tudo que ela vive, sabe? Ela trabalha as próprias vivências, muitas vezes os próprios traumas, escrevendo sobre eles. E ela se vê no compromisso de publicar e de compartilhar tudo isso que ela escreve com outras pessoas. Eu acho muito bonito, tem uma questão política aí que é muito interessante nesses trabalhos da Arnaud. Eu gosto muito dessas relações que ela faz entre o que é íntimo, entre o que é individual e faz parte desse eu, e o que é social e o que é político. As obras dela sempre estão nessa dialética, nessa relação do indivíduo com o social, e eu sou muito fã dessa perspectiva que ela adota. E eu acho que esse livro, então, traz espelha muito outras obras dela. Ele reflete sobre essa passagem do tempo de uma mulher que já tem 50 e poucos anos, sobre as diferenças entre os gêneros e por que, por exemplo, ela precisava enfrentar um olhar reprovador para quando ela ia num restaurante acompanhada desse jovem, enquanto homens podiam estar acompanhados de mulheres que poderiam também ser suas filhas e não recebiam o mesmo tratamento. Então ela não só vive essa relação com um rapaz bem mais jovem que ela, como ela mostra para as pessoas o que ela tá vivendo. Ela sai com ele, ela vai pra praia com ele, ela viaja. Então assim, Arnaud maravilhosa em mais um livro. Eu recomendo muito. E o terceiro livro que eu terminei de ler no mês de abril foi Piranesi, da Susanna Clarke, publicada pela Morro Branco nessa edição lindona, que é a mesma capa que tem no Estrangeiro, se não me engano, bem parecida, né? E foi lindo ter voltado a ler fantasia com a Susanna Clarke. Agora eu vou querer ler mais fantasia. Esse mês de abril foi interessante, eu não li muito pro meu padrão, li um pouquinho menos, eu acho. Eu tive vários dias assim que eu não conseguia ler quase nada. Mas eu li duas coisas que eu gosto de ler e que há um tempo eu não lia, que são livros de fantasia, e o outro eu vou contar logo após, tá? Logo depois, em seguida, eu conto quando eu falar do livro. Livro de fantasia é uma coisa que eu retornei, então, a ler em abril. E esse livro, ele é muito bonito, ele conversa muito com as questões do nosso tempo, e isso pra mim é algo muito importante. E foi publicado em 2020. Eu fiz uma resenha para ele já aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem conhecer mais sobre essa obra. E eu prometo que se vocês assistirem a resenha, vocês vão ficar com vontade de ler esse livro, hein? Prometo. Maravilhoso, Piranesi. Delícia de ler, incrível esse livro. E o quarto livro, que eu terminei de ler em abril, foi Laços, do Domenico Startone, publicado pela Todavia, nessa edição lindinha e gostosinha de ler. Eu adoro as edições da Todavia. E eu gostei muito de ler Laços. Eu achei essa obra muito bem construída, como que as partes elas vão se encaixando no romance, se completando e concedendo novas perspectivas para que a gente compreenda essa obra. E o que traz esse livro então? Ele conta a história do Aldo e da Wanda e dos seus filhos, o Sandro e a Ana, a partir de um momento em que o Valdo ele decide abandonar a família para ficar com uma mulher bem mais jovem chamada Lídia, por quem ele está apaixonado. Eu só vou dizer para vocês que eu não esperava que a história fosse ganhar a dimensão que ela ganhou para mim. A princípio,
seria mais um livro sobre abandono e uma mulher desesperada e sozinha com os filhos, porque é assim que o livro começa, com as cartas da Wanda pro Aldo. E esse tipo de história eu gosto, mas também são histórias que me incomodam muito, né? Eu tava preparada, assim, pros incômodos, mas não que não tenha me trazido muitos incômodos esse livro, mas a complexidade que ele conferiu no decorrer dos capítulos e das partes do livro me encantaram e me surpreenderam também. Acho que o que ele fez aqui nesse romance foi um trabalho muito interessante. E o livro também tem um prefácio da Jhumpa Lahiri, que é uma escritora que eu sou apaixonada. Ela traduziu o livro do italiano para o inglês e ela também é autora de O Xará, que é um livro que eu adoro muito. E eu recomendo deixar o prefácio da Jhumpa pro fim do livro, para depois que vocês tiverem lido o romance. Eu acho que fica melhor pro fim. Não que ela dê spoilers aqui no prefácio, não é o caso. Mas eu gostei de descobrir como o romance ele foi construído com a leitura. E eu acho que ela conta um pouco no prefácio sobre essa questão da construção, tá? Então eu acho legal deixar o prefácio pro fim. Eu sou um pouco desconfiada com prefácios, eu gosto de deixar pra ler no fim. E maravilhoso. Eu sei que fazia um tempinho que eu queria ler já o Domenico Startone, ele tem outros livros publicados já por aqui, e eu queria que vocês me dissessem qual o próximo livro do Domenico que eu devo ler. Laços era o que eu tava mais curiosa, agora que eu li Laços, eu quero saber qual é o próximo. Bom, a quinta leitura que eu terminei no mês de abril foi A História ou A Leitura do Tempo, do Roger Chartier, nessa edição publicada pela Autêntica. Eu adorei fazer a leitura desses ensaios. É um livro super curtinho, bem fininho. E o historiador francês Roger Chartier, ele é, sim, muito importante na atualidade. E aqui ele vai refletir sobre a representação do passado, não só pela história, mas também pela memória e pela ficção e pela literatura. E achei muito interessante esse diálogo, ele toca em questões muito importantes sobre a epistemologia da história aqui. Ele também vai falar sobre o impacto do mundo digital na investigação e na escrita da história, que também é um tema muito pertinente. Ele também vai falar sobre como a história pode ser suporte para compreender esse mundo digital em transformação, que acaba atingindo em cheio o social, o político e o indivíduo em sua subjetividade. Eu acho que é um tema que temos pensado muito, sabe, nos últimos tempos, e aqui ele vai dar umas pinceladas nesse assunto e refletir como que a história pode contribuir com a compreensão dessas transformações e desses assuntos. É um livro bem curto, os ensaios, então eles têm uma densidade bem interessante também, mas são ensaios curtos e vale muito a pena conhecer o Roger Chartier. Ele tem vários livros sobre história cultural, sobre história dos livros e da leitura. É um historiador muito interessante de ser conhecido e esse livro aqui poderia ser uma porta de entrada. E o sexto livro que eu terminei de ler no mês de abril foi Maus, esse quadrinho do Art Spiegelman, publicado pela Quadrinhos na CIA, e eu gostei muito de fazer essa leitura. Maus é um quadrinho, então, que vai falar sobre memória e testemunho do que se passou nos campos de concentração, do que se passou com judeus e com outros grupos na Europa durante a Segunda Guerra, né, e em períodos que antecederam a Segunda Guerra também. Vai falar sobre a perseguição, sobre os campos de concentração. É um quadrinho que vai expressar todo o horror do que aconteceu, todo o trauma da guerra e o trauma que se segue tanto para os sobreviventes como para os descendentes dos sobreviventes. E o modo como foi construída essa história me pegou muito, fez muita diferença na minha experiência de leitura. O Spiegelman, ele é um cartunista, ele ganhou o prêmio Pulitzer com essa obra. Ele vai contar a história do pai dele, mas ele também vai contar os caminhos que ele percorreu para construir esse relato. Nesse quadrinho tem uma parte que é essa parte subjetiva que fica muito bem feita e muito bonita. O autor ele expressa toda a culpa que ele sente por não ter passado por tudo que os pais passaram,
e pelo que o seu irmão passou. O irmão que não sobrevive à tragédia e acaba se tornando apenas uma foto meio apagada na parede dos quartos do pai, e acaba sendo uma espécie de filho ideal, enquanto ele é o filho problemático que muitas vezes não consegue agradar os pais. E a relação do Art com o Vladek, que é o pai dele, é uma relação muito difícil. Nesse quadrinho ele vai falar sobre tudo que o pai dele sofre, sobre todos os problemas que o pai dele carrega, sobre todas as dificuldades que o pai dele tem de se relacionar com as pessoas e que ele teve talvez de continuar vivendo depois disso tudo. Então, fazer um quadrinho sobre esse tema tão pesado, né, que é ponto-chave da história do século XX, que se desdobra até os nossos tempos, e profundamente pessoal, eu acho que concede a essa obra toda a magnitude que ela tem e que ela merece ter, né? É um livro incrível, fiquei muito feliz. E esse é outro tema, então, que eu voltei a ler agora, que são memórias, literatura de testemunho, textos sobre a Segunda Guerra e tudo que aconteceu na Segunda Guerra. Eu quero voltar a ler obras desse tipo, que fazia um tempo que eu não lia. Então, e fantasia, que eu citei do Piranesi antes para vocês. E o 7º livro e último que eu terminei no mês de abril foi O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, que eu vou deixar a imagenzinha aqui para vocês, publicado pela Companhia das Letras e que eu ouvi o audiobook. Eu recebi o audiobook da parceria com a editora. Eles pediram para que escolhêssemos um audiobook entre o catálogo de áudios que eles têm, que a companhia tem, e aí eu acabei escolhendo O Sol na Cabeça, porque eu tenho um romance publicado pelo Giovanni Martins, o Via Appia, e eu quero ler ele esse ano, e eu queria conhecer os contos, que eu sei que o Sol na Cabeça, então, é um livro de contos. Então eu fui ouvir o audiobook do Sol na Cabeça, e eu gostei muito das histórias, deu para entender, assim, bastante das problemáticas que esse autor traz para as obras dele. Esse autor que é sucesso na literatura contemporânea brasileira, traduzido para vários países, e que tem esse romance que é o Via Appia, publicado em 2022, né? E o Sol na Cabeça é de 2018. Esse Sol na Cabeça, então, é um livro de 13 contos que carregam em si muito do jeito de falar e do modo coloquial de jovens periféricos. No caso específico, são jovens do Rio de Janeiro. E ele vai falar sobre a realidade desses lugares e dessas pessoas que estão marginalizadas pela sociedade. Fala sobre a invasão da UPP em bairros, fala sobre a realidade dessas periferias cariocas, mas que também podem ser a realidade de periferias pelo Brasil inteiro. Eu gostei muito de ouvir esse livro, foi narrado pelo próprio autor, então ouvir na voz de Giovanni Martins foi uma experiência muito incrível. Mas eu senti falta de ler, parece que se eu fosse ler, eu fiquei curiosa também para conhecer a escrita, né, para ver a materialidade desse trabalho do autor, né, em forma do livro. Eu acho que eu aproveitaria mais, mas valeu muito a pena essa experiência com o audiolivro. É o terceiro audiolivro que eu escuto, eu escutei outros dois já, que foram O Parque das Irmãs Magníficas e O Pequena Coreografia do Adeus, o ano passado. E agora eu consegui concluir esse terceiro audiolivro e foram experiências muito legais. Então, essas foram as leituras que eu terminei no mês de abril. Eu espero que vocês tenham curtido. Me contem aqui o que vocês leram em abril, o que vocês acharam dessas leituras que eu fiz nesse mês. E era isso. Obrigada pela interlocução, pelos comentários que vocês têm feito nos meus vídeos. Me ajuda muito. E um abraço bem apertado. E até o próximo vídeo.